Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Estou aqui arrumando aqui o nosso título de hoje. Aí, prontinho. Boa noite, gente. Como é que tá todo mundo? Bem-vindos, né? E hoje a gente está aqui em mais uma live com o Super Alex Duarte. E olha, para falar o currículo do Alex Duarte, eu vou precisar de outra live, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma resumida aqui no currículo do Alex Duarte. Eu acho que grande parte de vocês já o conhece, né? A gente está acostumado a ver Alex Duarte é na Fátima Bernardes, é no Fantástico, é no Direito e Inclusão. Ele só vai em lugar importante, né? Então, olha só, enquanto o Alex entra, eu vou falando um pouquinho sobre ele para vocês sentirem o peso do nosso convidado, tá bom? O nosso convidado, Alex Duarte, ele é, vejam só, pessoal, graduado em comunicação social, especialista em psicopedagogia clínica, pós-graduando em reabilitação neuropsicológica pela USP. Ele é diretor do filme e projeto Cromossomo 21. Gente, fantástico o Cromossomo 21, né? Há 12 anos é palestrante na área de inclusão e autor de 3 livros. Além disso, ele foi o primeiro jovem a documentar a missão de paz da ONU no Haiti, premiado por esse trabalho no Festival de Cinema de Gramado. Além disso, o Alex estagiou na Fundação Roberto Marinho e tem experiência há mais de 4 anos em neurociência e é formado pelo Instituto Tânia Zambon. Em 2016, foi um dos representantes do Brasil na ONU pelo Dia Internacional da Síndrome de Down e recebeu o título de cidadão brasileiro pela Academia de Letras de São Paulo. Seu filme, Cromossomo 21, foi premiado em Hollywood e exibido nos cinemas do Brasil. Gente, quem não assistiu o Cromossomo 21 está perdendo. Ele é educador social, também foi professor, né, pelo Ponto de Cultura, ação cultural integrada pelo governo federal, e atualmente desenvolveu um método de empoderamento para pessoas com deficiência no programa de imersão Expedição 21, transformando em livro e documentário. Esse mesmo trabalho está sendo transformado em objeto de pesquisa pelo Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Meus amigos, o convidado é de peso. Eu falei que a gente ia precisar de mais uma live para falar o currículo dele, né? O Alex está entrando aqui para a gente dar início. Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, Tatiana. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, eu tenho acompanhado a jornada do Direito e Inclusão, tantos convidados incríveis, aprendendo muito mesmo. Quando eu não consigo acompanhar, eu coloco no checklist, lembrar de assistir tal live. Porque é muito bom, parabéns. Obrigada. Bacana. Olha, eu já falei o seu currículo aqui, né? O seu currículozinho, eu já acabei de falar ele aqui, né? E aí, Alex, a primeira pergunta, eu acho que é de onde surgiu essa ideia de empoderar a pessoa com deficiência? E antes de você responder, eu queria falar para o pessoal aqui que eu conheci o Alex indo numa palestra dele e fiquei fascinada. Conhecer o projeto do programa Expedição 21, que fantástico, um documentário incrível, que eu acho que a partir do momento que a pessoa tem um contato com aquele programa, assiste, a pessoa não vai ser mais a mesma. Ai, que bom, eu fico muito feliz porque eu acredito muito no cinema, Tatiana, como uma transformação social, né? Provocar a reflexão das pessoas através do cinema, que é a minha primeira profissão. Eu fiz carreira na área de cinema, era o meu grande sonho trabalhar com audiovisual, e eu jamais imaginaria na minha vida que eu estaria hoje com você, ou durante 12 anos da minha vida, me dedicando à inclusão e à diversidade, né? Há 12 anos atrás, esse mundo me foi apresentado e eu sou muito grato, e eu quero pedir licença a cada uma das pessoas com deficiência que está nos assistindo por eu estar nesse entorno falando de vocês, sobre vocês, porque eu não sou uma pessoa com deficiência.
Eu sou uma pessoa privilegiada, né, Tatiana? Por conta desse sistema falho que é a sociedade. Hoje a sociedade, nós temos uma sociedade que é capacitista, que esconde as pessoas com deficiência, que nos ensinou a temer a pessoa com deficiência. E há 2 anos atrás eu não era um aliado de pessoas com deficiência, eu era um obstáculo, né? Eu me considerava um obstáculo. Então, para quem não me conhece, primeiro eu vou me descrever, eu gosto muito de me descrever, para quem eu tenho muitos seguidores que têm deficiência visual. Eu estou aqui vestindo um blazer preto, uma blusa básica preta, que eu sempre uso, calça jeans, com fone de ouvido, e eu falo muito com as mãos porque eu sou sinestésico, então é só para você saber, tá bom? E meu primeiro contato, então, foi há 12 anos atrás, quando eu conheci a Adriele, que tem síndrome de Down. Naquela época eu trabalhava como repórter de redação de jornal, onde eu tinha como incumbência entender e documentar em uma escrita impressa por que a Adriele tinha passado no vestibular se ela tinha síndrome de Down. Naquela época a gente tinha muito essas pautas capacitistas, ainda temos, né, Tatiana? Mas eu, como era um repórter que não conviveu com as diferenças, eu não tive colegas com síndrome de Down, eu fiz perguntas bem limitadas para entender e compreender e conhecer a história da Adriele, porque eu achava que ela não daria conta do recado, né? E quando eu fui fazer essa entrevista, na verdade, quem me entrevistou foi ela. Ela se colocou numa posição de entrevistadora, e a pergunta que ela me fez, que eu sempre conto, para quem não conhece, porque eu sempre conto isso nas minhas palestras, né? Então, só para contextualizar quem está aqui, foi uma pergunta muito simples. Alex, você tem um melhor amigo? E eu tenho. Por quê? Porque eu não tenho. Ninguém me convida para sair. Lá de vez em quando, para tomar um sorvete por obrigação. Sabe qual é a minha convivência maior? É em casa, com as minhas irmãs, com a minha mãe, com meu pai. Mas amigos que provavelmente você deve ter, né? Essa qualidade de atenção que você deve ter na escola, que você deve ter na sociedade, eu não tenho. Será que você pode ser o meu melhor amigo? Essa pergunta mudou completamente a minha vida. Eu acho que eu me coloquei numa responsabilidade muito grande, sabe, Tatiana? Porque eu fui, sim, um grande obstáculo das pessoas com deficiência, mas por uma questão de preconceito, que é muito diferente de discriminação. Acho que é bom a gente entender, né, que o preconceito ele é algo estrutural da nossa consciência humana, de quem é, né, a nossa espécie Homo sapiens. Nós nascemos preconceituosos, nós temos aquela questão de estar sempre antecipando algo sobre o que a gente não conhece. Por falta de informação, a gente acaba julgando, né, e preconizando. E a discriminação não. A discriminação é algo danoso. É quando você quer ferir a pessoa pelo que ela é, né? E isso tem que ser tratado na justiça. Graças a Deus, a gente tem a justiça para ser tratado. Mas eu tinha um preconceito. E esse preconceito vinha do quê? Eu sou da geração 90 que não estudei com pessoas com deficiência. Então eu fui ensinado que a Adriele e outras pessoas com síndrome de Down mereciam o quê? Um espaço diferente do meu. Porque eu não enxergava, eu não via pessoas diferentes da minha condição, que era uma condição comum, como eu e você, na minha convivência. Então, para mim, quando eu pegava um livro, pegava um glossário, quando eu ia para as aulas de ciência, tudo que me ensinavam era na parte das incapacidades, né? Que a síndrome de Down, que o autismo, que as outras deficiências estavam todas voltadas para a incapacidade, para a limitação. E quando eu comecei a conviver com a Adriele, eu aceitei ser amigo dela, eu vi que ela estava num outro mundo, então, porque eu via capacidades nela. Tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu olhei para, espera aí, tem algum problema. Porque eu comecei a ser ou virtude, né? Eu acho que eu comecei a me colocar num lugar de ouvinte, que é muito difícil. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de ouvir apenas 8%, de acordo com a neurociência, né? Quem está nos ouvindo aqui apenas assimila 8%. Passa um passarinho por aqui, a gente já se desconcentra, sai do foco. Exatamente. Né? Nós somos muito desfocados, o ser humano, e a gente precisa ter muita consciência e prestar atenção por aquilo que é urgente e necessário. E principalmente se vem de alguém com uma deficiência que às vezes tem uma limitação maior por falar, por entender, por se comunicar, e a nossa sociedade não foi ensinada a esperar, né? A ter resiliência, a ter paciência. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ser um ouvinte da Adriele. E foram os meses mais incríveis da minha vida, Tatiana, porque naquele momento eu percebi quanta coisa errada eu tinha cometido, sem eu querer. Quantas coisas erradas tinham me ensinado.
E aí eu fui produzir o filme Cromossomo 21, porque eu era diretor de cinema, foi meu primeiro trabalho nos cinemas, que foi a partir dali que a gente começou a ser conhecido. Eu tive a oportunidade e o privilégio de ser chamado para dar palestras a respeito do filme. Foi aí que eu me introduzi nesse nosso movimento inclusivo no Brasil, que eu conheci muitas pessoas, conhecia histórias de pessoas, principalmente pais, né, que pavimentaram a inclusão social no Brasil, que ajudaram com que as leis fossem garantidas, que fosse criada a Convenção da ONU, que a LBI fosse efetiva, pais que lutaram para que seus filhos fossem para uma escola regular. A partir daquele momento eu vi tanta gente bacana e bem estruturada para defender a inclusão social. Mas o que eu mais notava nessa minha caminhada era o quê? É que existiam pessoas, principalmente com síndrome de Down, que era mais o meu convívio, que eram muito dependentes dos seus pais. E eu falo de adultos, né? Eu via algumas pessoas saindo fora da linha de curva, essa questão de que, peraí, eu sou adulto, eu falo por mim mesmo, eu faço as minhas próprias escolhas, eu tenho a minha tomada de decisão, mas a maioria delas não tinham esse empoderamento, que é o nosso tema de hoje. E foi a partir dali que eu me debrucei e resolvi estudar, né? Porque conhecimento é empoderamento, conhecimento é poder. E hoje em dia o que a gente mais ouve falar, né, Tatiana, é empoderamento. Se você for pesquisar no Google, nas maiores pesquisas e internet, é uma das palavras mais procuradas. A gente vê falar nas palestras, enfim. Só que a gente aprendeu de forma errada. Porque se a gente for pensar, palavra é um conceito. Então, o empoderamento é um conceito. E o conceito da palavra empoderamento, ela não está registrada no Brasil, no nosso dicionário. Ela está registrada nos Estados Unidos. Olha só. E quem foi o precursor dos estudos, das teorias, das práticas de empoderamento foi um brasileiro, Paulo Freire, que lá na década de 70 ele já falava sobre empoderamento e já estudava no seu livro Pedagogia dos Oprimidos. E naquela época ele meio que já profetizava que nós viveríamos uma confusão em relação à sua nomenclatura. Porque a palavra empoderamento, assim como o capacitismo, ela entra numa linha de neologismo. Né? O neologismo é uma atribuição a novos sentidos de palavras que já existem na língua brasileira, né? Na língua portuguesa. E o conceito de empoderamento, ele é muito raso na internet. E nós não temos muitas biografias em relação ao empoderamento. Mas Paulo Freire já estudava isso há muito tempo. Nos Estados Unidos, empoderar significa empower, significa dar poder para alguém. Como será que eu sou capaz de dar poder para alguém? Então esse conceito lá fora parecia assim, meio que torto, né? Não parecia muito correto. E Paulo Freire mostrava, desde a época em que ele estudou e ele trazia a questão do Martin, agora esqueci o nome dele, Martin Luther agora esqueci, King. Depois eu vou lembrar. Martin Luther King. Não, Martin Luterno, acho que é o da igreja, da época da igreja, em que ele era da igreja, a reforma de Martim Luterno, lembra? Isso, Luterno. Isso. Lá já se falava em empoderamento. Os primeiros o Martim Lutero, esses conceitos de empoderamento já existiam naquela época, onde a sociedade, através da reforma de Martim Luterno, pediu que a igreja tirasse da igreja os livros que eram ele estava em latim e eles fossem traduzidos de forma acessível para que o povo tivesse acesso a ter conhecimento sobre aquilo e se empoderasse. Então, o conceito de empoderamento de Paulo Freire já vem de muito tempo. Ele foi na raiz para entender o que era de fato se empoderar. E qual é o conceito que Paulo Freire traz sobre o empoderamento? É o quê? De que eu, seja uma pessoa com ou sem deficiência, quando tenho conhecimento, eu conheço e tomo consciência de quem eu sou, da minha posição nesse mundo, qual é meu propósito, o que eu quero, das minhas condições, quais são as minhas limitações, quais são as minhas habilidades, e eu trago isso como poder, então eu consigo me colocar na sociedade. Um dos vórtices do empoderamento é a própria parte estética. Quando eu começo a entender que eu tenho autoestima, e entendo que eu tenho autoestima, compreendo isso, eu também me empodero. Então há vários conceitos relacionados ao empoderamento, mas Paulo Freire foi o cara que mais estudou e teorizou a palavra, né? E a Expedição 21 nada mais é do que uma experiência de empoderamento. Por quê? Sensacional, e aí me perguntam, inclusive. As pessoas me perguntam assim, Alex, mas por que você colocou
como título da tua palestra, ou então do teu livro, Como Empoderar Pessoas com Deficiência, parece ser tão separatista, né? Você está falando só sobre deficiência, por que não empoderar pessoas? E aí eu explico que a ideia, a concepção do livro nasceu por quê? Porque as pessoas com deficiência, principalmente aquelas com deficiência intelectual, estão em desvantagem no mundo. Por que será, Tatiana, que elas estão em desvantagem? Porque elas já carregam um estereótipo, né? Um estigma, um rótulo de ter uma deficiência. E a sociedade nos ensinou a entender que o conceito da palavra deficiência é o quê? Contrário de... O quê? Qual é o contrário da palavra deficiência? Ineficiência. Eficiência, desculpa, né? Como se... E, na verdade, o contrário de ineficiência é eficiência. O conceito da palavra deficiência é o quê? É o quê? Uma condição da nossa espécie Homo sapiens que você nasce ou você adquire ao longo da vida. Esse é o conceito. Só que nós aprendemos de forma errada. Então, as pessoas com deficiência já carregam o título de incapaz, né? Eu participei antes de você aqui de uma aula, eu tenho participado de algumas aulas de turmas de faculdade, e os glossários, os manuais de educação no país ainda teimam em falar de forma inadequada as terminologias, né? Com certeza. Eu vi a menina fazendo a abertura da aula, dizendo que a síndrome de Down era uma doença genética, da normalidade, coisa e tal. Então, nós aprendemos de forma errada, Tatiana. E desaprender é o nosso maior desafio agora, né? Criar novos conceitos para amenizar o preconceito. E a Expedição 21 foi essa experiência, onde a gente colocou 18 pessoas com síndrome de Down, adultas com síndrome de Down, numa casa, longe dos pais, longe da sociedade que não é inclusiva ainda. Infelizmente, nós não temos uma sociedade completamente inclusiva, que autoriza, que aposta, que acredita, né? Que é uma sociedade que acha que é inclusiva, faz uma meia inclusão, porque se eu sou professor e digo que eu não estou preparado para incluir alguém com deficiência, eu não faço inclusão social. Se eu sou um pai e mãe que coloca um teto no aprender, que acha que a nossa genética ela é fixa, eu também não faço inclusão. E lá na Expedição 21, a gente fez um trato, né, entre as pessoas que estavam participando. Nós não iríamos falar apenas sobre a deficiência, nós não iríamos falar da deficiência, porque a deficiência ela é parte dessa pessoa. A gente tem que dar acessibilidade a ela. Então, o nosso foco na expedição foi o quê? Operar no campo das possibilidades. Entender que cada um de nós, podendo ter o seu tempo de aprendizagem, que seja mais rápido ou menos rápido, não interessa, ou menor, nós aprendemos. Cada um de uma forma. E logo no início, né, do documentário da Expedição 21, quando a gente vê os 18 entrando na casa, eles estavam impressionados, né, com a casa, de poder estarem ali sozinhos. Alguns preocupados como que eles iam fazer sem o pai e sem a mãe. Outros felizes porque era aquilo que eles queriam há muito tempo, né? E depois conta pra gente, fala pra gente como é que foi o decorrer da Expedição 21 e o final. O que aconteceu com parte desses meninos? Perfeito, Tatiana. Eu acho que você tocou num assunto muito interessante, porque quando aquela galera entrou na Expedição 21, foi uma alegria danada. Mas primeiro, também caíram por a motivação que eles tinham, que achavam que eram uma colônia de férias. Eles não tinham noção. Exatamente. Eles achavam trataria... que 18, eles eram adolescentes e adultos com síndrome de Down. 18. A partir de 18 anos, isso. A partir de 18, né? Então não tinha nenhum menor de 18. Não. E eles caíram lá dentro achando que ia ser uma maratona de férias, que ia ser uma colônia de férias. E nós preparamos a Expedição 21 um ano antes. Foi um trabalho muito bacana de pesquisa empírica, né? A gente construiu as tarefas e a competição que aconteceu dentro da Expedição 21 em cima do que a gente viu e ouviu, do que os jovens achavam que eles não eram capazes de fazer, os seus limites, que não tem nada a ver com a deficiência. São os limites que todos nós temos. E os pais também. Nós perguntamos, o que você acha que seu filho não é capaz de fazer? Eu acho que meu filho não consegue operar um fogão, porque é uma questão de segurança, né? Eu acho que meu filho não tem senso de localização, ele não vai conseguir se localizar sozinho. Então, em cima dessas crenças, que são pensamentos que eu acredito que são reais, nós construímos o modelo da Expedição 21. E tudo aquilo
que eles achavam que eles não conseguiriam. Nós passamos por essas atividades e eles conseguiram ultrapassar esses limites, né? Que tinham muitas vezes a ver com essas crenças que nós carregamos, né? Que são os nossos limites. Por isso que eu digo, primeira coisa, antes de eu querer empoderar uma pessoa, eu preciso conhecer quais são os meus limites. Porque se eu tenho limites, como é que eu vou empoderar alguém? Como é que eu vou acreditar em alguém? Esse é o problema da nossa sociedade, né? Acho que o maior problema da sociedade hoje, Tati, é o quê? É que nós já temos uma barreira mental de que a pessoa com deficiência intelectual, ou a pessoa com deficiência, vai aprender menos que as outras. Então, se eu acho que ela vai aprender menos que as outras, quais são os esforços que eu vou fazer para que ela possa aprender? Entendeu? E lá na Expedição 21 foi justamente o contrário. O que nós fizemos lá? Nós operamos no campo das possibilidades. Eu peguei a equipe e disse assim, ó, peraí, ó, vocês estão aqui, eu não quero ver ninguém duvidando da galera. Nós estamos aqui para sermos o quê? Ferramentas. A gente não vai falar por eles, a gente não vai decidir por eles. Eles precisam assumir as consequências das suas decisões. E foi o que aconteceu. E aí, nem nós imaginávamos que os resultados seriam tão incríveis, né, Tatiana? Principalmente em relação ao quê? A durabilidade, porque a expedição aconteceu em 2018. E um dos grandes resultados foi o Vinícius Estreda, que hoje mora sozinho há 2 anos, que depois da Expedição 21, com tudo que ele aprendeu nesses 4 dias, ele colocou em prática na frente do pai e da mãe. Ele disse, ó, peraí, eu vou mostrar para vocês que eu tenho senso de localização, que eu sei cuidar de uma casa, que eu tenho, inclusive, como tomar decisões de cunho emocional. O que é tomar decisões de cunho emocional? Quando aquilo que eu acho que uma pessoa com deficiência intelectual não consegue desenvolver. Ou então, eu esgotei as possibilidades e eu paro por ali, não vou mais continuar nesse processo. E o Vinícius provou, né, mostrou, junto com a autorização dos seus pais, que ele poderia sim morar sozinho. Tá presente o Vinícius aí, Tati, ó. O Vini tá aí. Ele falou... Oi, Vinícius. Vini é autor. Ele disse assim, ó, pode me chamar para uma live, viu? Me chama no inbox, Vini. Me chama no inbox que a gente conversa. Ah, a Tati Piancastelli também tá aqui, ó. Também participou da Expedição 21. A Tati é um grande exemplo também, Tati, porque ela morava naquela época em Miami. E ela pegou um avião de Miami até a Expedição 21 sozinha. Então, preste atenção. A construção dessa autonomia, essa maturidade para que eu possa aprender a pegar um avião, passar por uma alfândega, né, a ter responsabilidades de me virar sozinho numa experiência como essa, não foi construído da noite para o dia. Ele tem um passo a passo. Não foi na expedição que aconteceu isso, não. Já vinha de uma construção que vem desde a infância dela, né? A Tati é filha da Patrícia e do Fernando, que trabalham muito essa questão do empoderamento desde a primeira infância, que é muito importante. E como quem é pai e mãe precisa ficar atento para não cair nessas armadilhas, né, da superproteção, que é muito diferente de proteger. Proteção, ela faz parte da nossa espécie, né? De quem é mãe e pai, de proteger a sua cria, de às vezes perder a racionalidade por querer proteger o seu filho. E a superproteção, ela é danosa. É quando eu arranco o direito dele decidir. Fernanda também chegou, ó. A Fernanda estava numa live agora. Um beijo para a Fernanda, também participante. Tá todo mundo aí presente, eles estão sempre presentes aí. Né? Mas é tanta história assim, Tatiana, mas um dos resultados mais legais que, assim, a gente se orgulha muito enquanto equipe do Cromossomo 21 foi que a maioria desses jovens conseguiram se reconhecer como adulto, cara. Quando eu me percebi, peraí, ó, eu não sou criança, eu sou adulto e a partir de hoje eu quero ser respeitado pelas minhas decisões. Embora muitas famílias os infantilize. Não é, Alex? Olha, infelizmente, às vezes a própria família faz isso, né? Naquele sentido de superproteção que você acabou de falar. É meio paradoxal, né, Tatiana? Porque é um amor excessivo, porque o amor deveria ser só benigno, né? Mas ele acaba sendo maligno. Quando eu não me pergunto até onde eu estou indo para tirar a privacidade do meu filho, até onde eu estou interrompendo o poder de decisão dele, o aprender dele, né? Eu sempre dou aquele exemplo. É como se eu digo assim, não, eu acredito na autonomia do meu filho, mas é uma autonomia meio que um discurso social. Ele não sai do discurso. Eu digo que eu acredito que meu filho possa
ter autonomia e morar sozinho, mas eu crio uma bolha e digo, peraí, a sociedade está muito perigosa, então até aqui você pode ir. Depois disso, não. Você não consegue, entendeu? E da onde eu tirei essa convicção de que ele não vai conseguir se desenvolver, tomar consciência dessa maturidade, autonomia? Como é que eu consigo construir a autonomia? O sentido da palavra autonomia, qual é o conceito dessa palavra? Autonomia, por mais que ele traga uma restrição individual de autodomínio próprio, quer dizer o quê? Que não, todos nós, eu, você, uma pessoa com deficiência, nós necessitamos de um dos outros para poder sobreviver. Ninguém tem uma autonomia efetiva 100%. Olha que interessante isso. E quem é pai e mãe precisa entender que você pode ser um apoio individualizado. Você pode fazer uma vigília, né? O que não pode acontecer é você responder por ele, é você decidir por ele, é você colocar os limites para ele. Você tem que ser o quê? O facilitador. É como se fosse um mediador. Você fica entre a pessoa e a necessidade dessa pessoa. Por mais que a pessoa não tenha uma independência, mas que ela tenha autonomia, né? Esse poder de decisão. E a gente compreende que existem deficiências mais complexas, né, Tati? Nem todo mundo vai alcançar uma autonomia efetiva. E não é isso que a gente está falando. Nós temos que entender que há pessoas, dentro da sua condição, que vai conseguir ter mais capacidade de ter autonomia. E outras não. E está tudo certo. Nós não vivemos num mundo em que, por mais que nos ensinaram que nós precisamos, né, sermos cada vez mais funcionais e perfeitos, não é isso que a gente está falando. Mas claro que também nós precisamos encontrar mecanismos para que as pessoas se desenvolvam, né? Não podemos esgotar as possibilidades. Isso eu falo sempre. Alex, se eu te perguntar, Alex, me fala 5 requisitos que eles precisam para serem empoderados. Quais são? A gente Primeira consegue coisa, elencar esses 5? Vamos lá. 5 requisitos para se empoderar. A primeira coisa é o conhecimento, né? Tomar consciência de quem eu sou. Eu, Alex Pires Duarte, quem eu sou? O que eu estou fazendo no planeta Terra hoje? Quando eu levanto de manhã cedo, qual é o meu propósito de vida? Ou eu estou aqui só de passagem? Você, Tatiana, você tem um propósito de vida? Sim ou não? Eu tenho. Tem? Tenho. Então você tem algo que te motiva a levantar todos os dias de manhã cedo para se empoderar e ir atrás desse sonho, sim ou não? Então a primeira coisa é essa, é a consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Segundo, autoestima. Com baixa autoestima e sem ego, eu não consigo olhar para o espelho e me amar. E com isso, me empoderar. Os conceitos de estética fazem parte do empoderamento. É quando eu olho para mim e me reconheço. Eu amo a maneira como eu sou. Eu tenho que entender que esse é o meu corpo. Respeitar o meu corpo e entender que eu sou bonito, que eu sou capaz, que eu sou lindo. Então, a autoestima, desenvolver a sua autoestima. Terceiro, talvez um dos mais importantes. Estar em ambientes que promovam o empoderamento. Por mais que pareça que a gente fala em empoderamento individual agora, nessa questão dos 5 requisitos, é meio que uma simbiose, porque o empoderamento individual só acontece se você tiver o empoderamento coletivo. O que você quer dizer com isso? Porque se eu estou num ambiente que não acredita em mim, que me desempodera, que diz que eu não sou capaz, como é que eu vou me empoderar? Não tem como. Então eu preciso estar diante de pessoas que acreditam em mim. E aí eu vou dar um exemplo muito fácil, muito simples agora, Tatiana, em época de pandemia. Eu faço parte de grupos de WhatsApp, né? Odeio fazer parte, mas por causa da nossa correria, alguns grupos valem muito a pena porque são muito construtivos. Mas eu vejo grandes estudiosos da inclusão compartilhando assuntos de morte da Covid, eu vejo compartilhando que roubaram isso e aquilo e ficam 24 horas falando de coisas negativas. Focados naquilo, né? E aí você se alguém não entende, reforçar ele, aí ele cai de... Eu fico 24 horas falando, será que é o meu foco quando eu falo em morte, em Covid? Qual será que vai ser o meu estado? E aí eu falo para você no seguinte comportamento que a gente gera. Quando eu tenho um pensamento, né, olhei para aquela notícia, tive um pensamento negativo. Vou gerar uma sensação dentro de mim que vai ser desconfortável. Ombros curvados, já vou ficar triste, já vou ficar com aceleração do coração. Meu Deus, morreu mais isso, mais aquilo. Vou ter uma ação
que não vai ser positiva, vai ser negativa. Então, isso é comportamental. Estou falando para vocês, é ciência. Então, o ambiente que eu estou inserido vai ter muito a ver com o teu empoderamento. É outro pilar do empoderamento, né? Por isso que eu digo, a pessoa com deficiência está em desvantagem e é a pessoa que mais denuncia o sistema falho que nós temos no mundo. Por mais que a gente tenha minorias que a gente fale que não têm vantagens, né? Como nós, pessoas privilegiadas, nós temos o grupo dos negros, nós temos, vamos até o grupo feminino, nós temos LGBTQ+, que são grupos da minoria, que passam por diversos tipos de preconceito, mas a pessoa com deficiência é que mais passa por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela não tem nem o direito de ir e vir. Uma pessoa com mobilidade reduzida não tem um país que tenha acessibilidade para andar e vir. E aí você fala em novo normal. Que novo normal é esse? Porque as pessoas com deficiência, principalmente deficiência física, já estão em quarentena há muito tempo. Sem direito de ir num banco. Eu tenho amigos com nanismo que não conseguem tirar dinheiro no banco, porque o banco não é acessível. Que novo normal é esse, né? Que serve para apenas umas pessoas e não para todos. Vamos lá, para nós não perder o foco. 4 pilares do empoderamento. Primeiro, então, a gente falou em quê? Em reconhecer qual é o seu propósito. Segundo, eu trago a autoestima. Terceiro, estar em ambientes empoderados, né? Quarto, acessar os nossos recursos internos. O que são recursos internos? São as nossas qualidades que a gente teve. Quando você ouve assim, Tati, vamos lá, eu nunca consigo fazer essa tarefa do dia a dia. Olha a palavra, eu nunca, se remete a uma generalização. Será que não teve um dia que você não conseguiu fazer aquela tarefa bem feita e que deu certo? Eu não vou conseguir ler esse livro até o final. Eu nunca vou conseguir ler esse livro até o final. Será que não teve um livro que eu consegui ler até o final? Então nós temos recursos e a gente tende a generalizar as coisas. Como a gente precisa fugir dessas generalizações. Então, acessar os nossos recursos é perceber o quê? Que para que eu possa me empoderar, existem recursos externos e internos. Um exemplo, para que eu pudesse fazer o filme Cromossomo 21. O filme Cromossomo 21 é um filme independente, demorou 8 anos para ficar pronto. Para que ele desse certo, eu precisei de quê? Recursos externos. Dinheiro, eu precisei de atores, eu precisei de uma boa história, eu precisei de captação de recursos, eu precisei de bons atores, de figurino. Esses são recursos externos que eu vou necessitar. Agora eu preciso, o principal é recursos internos. É conseguir aguentar 8 anos o processo sem desistir. É levantar de manhã cedo e acreditar que vai ocorrer, que vai dar certo. E teve algum momento na minha vida que eu consegui algo? Sim, eu me formei em publicidade, eu entrei numa faculdade. Tem algum momento em que eu consegui algo maravilhoso? Sim, a gente tem vários momentos. E a gente pode acessar e perceber que a gente consegue. Então, esses são os nossos recursos que estão aqui dentro e que todo mundo tem. Pessoas com e sem deficiência. E a quinta e último pilar, eu diria que é os nossos direitos e deveres. Todos precisávamos fazer e a consciência, né? De que você tem. Perfeito. Né? E eu só vou ter consciência disso se eu estudar quais são os meus direitos. Porque qual é o seu direito como uma pessoa com deficiência? Quais são os benefícios que você merece ter e que você talvez não saiba? Então, se apropriar dos seus direitos como pessoa com deficiência vai te empoderar. Porque se você tem conhecimento daquilo que é seu direito, ninguém te tira o poder lá fora. Você vai, né, tá reivindigando cada vez mais. Claro que a gente ainda tem um mundo muito capacitista, que as leis não funcionam, mas se eu tenho poder com isso, eu consigo pelo menos reivindicar e ir atrás daquilo. Acho que são 5 coisas bem bacanas do empoderamento aí para a gente colocar em exercício. Bacana. Olha, você falou do filme Cromossomo 21. Aqui tem o pessoal que está assistindo agora, mas a grande maioria do pessoal vai assistir depois no IGTV e depois no YouTube, no IGTV principalmente. Faz uma sinopse do filme pra gente, Alex, porque tem muita gente que ouviu falar, mas não sabe do que se trata, já para o pessoal correr e assistir. Vamos lá, então. O filme Cromossomo 21 é uma história de uma menina com síndrome de Down, que se chama Vitória, e se apaixona pelo Afonso, que é um garoto como eu, não tem deficiência nenhuma. Ambos se apaixonam e vivem esse romance fora dos padrões. Não é um filme sobre síndrome de Down? Não, Alex, não é um filme sobre síndrome de Down. É um amor, um romance, onde mostra como uma pessoa como eu e uma pessoa com deficiência vão conseguir vencer as suas diferenças para ter uma vida mais feliz, para conseguir ter esse relacionamento e que esse relacionamento dê certo. É um filme que foi recebido muito bem pela crítica, ganhou nota 5 pela Folha de São Paulo,
foi premiado em Hollywood, no Los Angeles Brazilian Film Festival, abriu o Festival de Cinema de Gramado aqui no Brasil e abriu importantes discussões, né, em relação à sexualidade das pessoas com síndrome de Down, que também é um direito, né, Tati? E que até pouco tempo era tabu, né? Falar sobre isso, pessoa com deficiência sexualizada, o que é isso? Agora, parece que a Lei Brasileira de Inclusão, ela teve que falar, a pessoa com deficiência, ela tem direito à sexualidade, ela tem direito de casar, ela tem direito de ter filhos. Parece que a lei precisou falar isso para a maioria das pessoas começarem a compreender, mas tem muita gente que ainda... As pessoas que mais arrancam o poder das pessoas com deficiência são aquelas que estão mais próximas. E elas fazem isso numa intenção positiva, sem perceber. Porque inconscientemente eu sei que se meu filho for se envolver com alguém na vida adulta, ter uma vida sexual ativa, ele pode engravidar, ele pode, né, pegar uma doença. Se machucar por conta disso. Então isso gera uma preocupação e você perde o controle sobre seu filho. E como você perde o controle, é mais fácil eu negar essa sexualidade. E por muito tempo isso aconteceu. Nós fomos ensinados que as pessoas com deficiência tinham a sexualidade aflorada. Não é que eles Exatamente. Sempre colocaram isso na minha cabeça. E eu só Mas por quê? percebi... Por que isso acontecia, Tatiana? Porque eles não tinham exercício da sexualidade, né? E não eram educados sexualmente falando, né? Não se falava sobre sexo. O sexo era reprimido. Presta atenção. Ele não está preparado para isso. O sexo é algo vital de qualquer ser humano. É um direito de qualquer ser humano. E aí, vamos lá. A gente tinha outras crenças enraizadas, que era o quê? Não podem ter filhos, são estéreis. Na verdade, nós não tínhamos casos de pessoas com síndrome de Down que tinham filhos porque eles não faziam sexo. E aí eles não tinham filhos mesmo, né? E até então tinha algumas crenças relacionadas ao homem, né? Masculino, que ele era infértil. Não, nós temos hoje casos, inúmeros casos, de homens com síndrome de Down que são pais. E casados, inclusive, com pessoas que não têm deficiência. Sim. Inclusive, a gente tem um exemplo bacana, né, Alex? Aqui em Morrinhos, perto de Goiânia. Eu esqueci o nome da senhora. Muito bacana. Ela não sabia que ela tinha síndrome de Down. Não sabia. Olha que interessante, Tati. Quando eu lancei o filme Cromossomo 21, eu joguei no Facebook a foto da Adriele, que tem síndrome de Down, que era a protagonista, e do Afonso, Luiz Fernando, quase se beijando. Era uma foto muito próxima dos dois. E eu lancei a pergunta, eu perguntei assim, vocês acreditam que é possível uma pessoa como ela e ele se apaixonarem na vida real? E alguém me respondeu, eu não só acredito, como eu sou a prova viva disso. A minha mãe tem síndrome de Down e o meu pai não tem. Quem falou isso foi a Cristiane, que mora em Morrinhos, que é filha da dona Isabel, que tem síndrome de Down, e do seu Zé, que não tem a síndrome. E ela nasceu. E sabe quem é que cuida dos filhos? E a dona Isabel não sabia que ela tinha síndrome de Down, né? Só foi descobrir quando ela teve a vontade de ter um filho, né? Que ela foi fazer os exames, queria entender porque ela estava com dificuldade de engravidar. E aí ela caiu de novo no abismo do preconceito. O médico, com a sua bola de cristal, novamente, e muitos médicos têm esse, né? Acho que tem esse poder de achar que sabem tudo, olhou para ela e disse assim, você tem síndrome de Down, tá aqui no exame, você não pode ter filhos, você é estéril. Ela voltou para casa, né? Cheia, sem nenhuma mais assim, projeção de que ia ser mãe. E ela, cara, mas eu vou rezar, cara. Quem sabe eu ainda consiga, né, engravidar. Já estava grávida de 1 semana. Da Cris. Aí, gente. E aí nasceu a Cris. E o mais bacana dessa história, e eu adoro falar isso nas palestras, é que hoje quem ajuda os filhos da Cris é a avó com síndrome de Down. Inclusive ajudou na alfabetização, cuida quando a Cris tem que sair, ela que cuida. Uma pessoa com síndrome de Down, né? E até um tempo atrás aí nós fomos ensinados de que a síndrome de Down era a síndrome da incapacidade. Olha só. Como é que a gente chega nesses conceitos enraizados, né, Tatiana? E como é que a gente consegue quebrar isso? Eu digo, o preconceito sempre vai existir. A única forma de nós quebrarmos o preconceito é criando novos conceitos. É a única forma. Então a gente precisa operar no campo das possibilidades. Projeções otimistas. Eu não estou querendo colocar deficiência intelectual embaixo do tapete.
as dificuldades e os desafios que vocês, pais de filhos com deficiência, também têm. Não é isso. Mas eu tenho uma escolha. Quando eu sou pai, quando eu sou educador, eu tenho uma escolha se eu vou usar esse meu dia de uma maneira muito mais positiva e proativa, ou se eu vou querer usar essa estrada das impossibilidades, ser contaminado e contagiado por essa galera que diz que não é possível. Então, quem disse que não é possível? Até onde vão essas barreiras atitudinais, essas crenças que colocam, né? Porque hoje a gente tem, do nosso lado, a ciência que é mais nova, a epigenética, que fala que a gente acreditava que quando você nascia com um tipo de deficiência, você tinha um destino cruel. Estava, né, destinado a ter um futuro que não seria promissor. Né? E hoje nós temos a epigenética para comprovar que a interação, a expressão com o meio que a gente vive vai inclusive expressar os nossos genes. Então, se eu vivo num ambiente que é positivo, que me autoriza, que acredita em mim, que não coloca barreira, que vai em frente, eu vou ter muito mais chance de me desenvolver, de ter mais autoestima, de enfrentar o mundo com mais empoderamento, com mais pertencimento no protagonismo. Bom, né? O próprio modelo social, né, Alex? E ainda esbarrar no modelo médico, né? Que ainda a gente tem isso. Demais. Exatamente. Mas, Alex, e aí, o Expedição 21, né? E essa forma de empoderar a pessoa com deficiência virou livro, né? Exatamente. E essa ideia de transformar isso em livro? Nasceu na Expedição 21. E o que eu mais vi, assim, Tati, que eu gostaria que as pessoas tivessem essa oportunidade como eu tive, porque o nosso maior sonho é que a gente tenha um mundo inclusivo. O que é um mundo inclusivo? Todo mundo junto e misturado, né? Respeitando as individualidades de cada um, onde você vê o teu filho na escola, né, tendo realmente uma convivência com outras pessoas e que ele não seja separado em atividades, que de fato que a gente aprenda nas diferenças, que esteja todo mundo junto, reunido e não separado. E eu percebia que a gente ainda tem essa questão de que nós não sabemos de fato o que é a inclusão social. E como é importante a gente entender o que é a inclusão, né? Que é diferente de integração, que é diferente de segregação. Porque eu vejo muita gente bacana que ajudou muito nas escolas especiais. As escolas especiais, elas foram muito importantes no processo da construção da pluralidade, da inclusão no nosso país e em outros lugares. Porque naquela época funcionava muito. As pessoas com deficiência saíram das suas, entre aspas, tocas, né? Saíram daquele lugar que elas estavam escondidas e ganharam o mundo. Só que hoje a gente está vivendo uma outra época de ressignificações, onde a gente está vendo que a inclusão, a educação inclusiva é efetiva, que a escola é para todos. Então, quando eu falo em segregar, eu chamo que uma escola especial é segregação porque o conceito da palavra segregação é separação. Por que eu separo alguém porque ele nasceu com uma deficiência? Quem és tu para separar alguém? Né? Ou então quando vem um professor e diz assim, eu não estou preparado para receber uma pessoa na sala de aula com deficiência. Mas me diz uma coisa, Tatiana, você estava preparado quando você recebeu o teu filho? De jeito Ninguém está nenhum. preparado. Do mesmo jeito que a professora fala que não aprendeu nada, que não sabe nada, eu falo, mas eu também não aprendi nada. Eu também virei mãe de paraquedas. Perfeito. O aprendizado ocorre primeiro no seu interesse. Eu vi o Thiago Rodrigues participando agora da Autodefensoria do Simbora a Gente falando, a primeira forma de eu começar a fazer inclusão é abrir meu coração. É entender que a inclusão para mim é força, é potência. Que inclusão não é caridade. Enquanto eu achar que a existência do outro que tem uma deficiência não importa para mim, eu não vou ter um mundo inclusivo, porque ele não importa, né? A vida do outro não importa. E eu preciso me colocar nessa posição de escuta, não é empatia, de se colocar no lugar do outro. Não tem como eu me colocar no lugar do outro. Eu nunca vou sentir o que a Tatiana está sentindo. Eu nunca vou sentir o que a Adriele sentiu. Mas eu posso ser ou virtude, né? Como Guimarães Rosa diz, o melhor presente que eu posso dar para alguém é a qualidade da minha atenção. E me tornar aliado, né? Me importar com isso. Perfeito. Né? A qualidade assim, da minha atenção, exatamente. E como é que tem sido a tua qualidade da atenção? Com as outras pessoas, com quem te cerca, né? Às vezes a gente não se faz essas perguntas, não é cultural se fazer. Eu tive que ter essa experiência com a Adriele para abrir, ter um estágio de consciência, que até hoje, né, eu sou muito grato por ter passado por essa experiência. Hoje, de saber que eu tenho também, além de estudar sobre inclusão social, eu tenho uma ferramenta que é muito poderosa, que é o cinema,
que provoca reflexão nas pessoas, de contar histórias, de provocar reflexão em quem está vendo. Então, eu vou sempre usar os meus roteiros, as minhas produções, para dar voz para as pessoas com deficiência, porque elas merecem esse espaço. Enquanto elas tiverem voz e vez, elas vão conseguir demonstrar e ter a sua história em primeira pessoa, né? Contando as suas narrativas, né? Eu recebo muitos comentários nos nossos posts de pessoas assim, eu não estou julgando essas pessoas, porque eu não sei o que elas estão passando, mas elas estão assim tão entristecidas que elas escrevem assim: não existe inclusão e nunca vai existir. Muitas pessoas falam isso, mas elas têm as dificuldades, passam pelas dores delas, né? Mas eu sempre respondo para elas o seguinte: tem inclusão, sim. A inclusão, ela existe, ela não vem correndo para a gente, né? A gente que vai correndo atrás dela com passinho de tartaruga. E se a gente deixar de acreditar nessa inclusão, aí que ela não vai existir mesmo. Porque a partir do momento que a gente não acredita, a gente não busca. Então, por favor, passe a acreditar, porque só acreditando que a senhora vai passar a buscar. E sem essa busca, a senhora não vai conseguir. Porque a inclusão de cada um, ela é feita da forma como ela corre atrás dessa inclusão também. Infelizmente, nada vem de ofício pra gente, né? Então, por mais que as pessoas passem pelas situações, pelas dificuldades, a gente precisa desse otimismo, né, Alex? Para poder correr atrás. E o pessimismo, né, dessa pessoa que te mandou, e a gente respeita porque cada um tem sua história, ele tem uma raiz, né? A crença negativa, ela tem uma raiz e ela tem que revisar qual foi o momento em que ela fez acreditar que a inclusão não vai acontecer, porque em algum momento isso virou um aprendizado dentro dela e ela precisa desconstruir isso, porque enquanto eu disser que a inclusão não vai acontecer, eu estou indo para esse caminho, é o caminho que eu escolhi. Nós temos uma escolha todos os dias, né? Aí fala assim, mas Alex, eu não quero criar expectativas. A gente cria expectativas para tudo, né, Tatiana? E claro, a gente tem que sair dessa zona da criação de expectativas, mas se colocar a campo do acreditar, do ir atrás, de promover a mudança, o empoderamento, ele começa com isso. É você ser protagonista da sua vida e, principalmente, você primeiro começa com o individual, que é o empoderamento individual, e vai passar a ser o coletivo, porque, querendo ou não, o empoderamento também é um instrumento social, principalmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, aqueles que mais passam por problemas, né, que mais têm os seus direitos arrancados. Sim. Alex, já que a gente está falando desse empoderamento, né, da pessoa com deficiência, vamos focar aqui na pessoa com síndrome de Down e na nomenclatura. Eu lembro que eu até perguntei para Fernanda Honorato, quando eu estava fazendo uma live com ela, né, e eu vou perguntar para você. Na sua opinião, você não é pessoa com síndrome de Down, mas você tem uma história, você está ali junto, né? O que é o ideal? É para mudar ou não é? É para conservar ou não é? A gente continua falando síndrome de Down ou a gente começa a se acostumar utilizando o termo trissomia 21 ou T21? Vamos lá. A palavra síndrome de Down, ela foi criada, o conceito dela veio por conta de John Landon Down. É o nome do médico que começou a estudar e a teorizar a síndrome de Down, né? Então, o sobrenome dele, Down, tem um problema, que é o quê? No inglês, a palavra Down significa o quê? Para baixo. Então, por conta dessa problematização, foi sugerido se criar a nomenclatura, a terminologia correta, trissomia do 21. Por mais que a gente fale muito ainda em síndrome de Down, até eu falo bastante, é muito importante a gente, né, migrar para esse novo conceito, porque tem pessoas que correlacionam a síndrome de Down a algo que é para baixo, por conta do significado do Down, que não é. Na verdade, síndrome de Down é o nome de um médico, por isso que ele leva esse nome, síndrome de Down. Mas por conta desse problema, a gente deve sim migrar para a trissomia do 21. Mas a gente sabe que é um passo de cada vez, né, Tati? Porque sim, até porque a sociedade é difícil, né? Tipo, é muito complicado. Até hoje a gente não conseguiu colocar na cabeça da sociedade que o termo que a gente usa para pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. E olha que a convenção da ONU foi em 2006, né? Exatamente. Agora, exatamente. Mas
A gente vai devagarzinho, mas a gente rompe as barreiras e daqui uns tempos vai ser só T21. É isso aí. Porque é muito importante a gente perguntar para as pessoas mais interessadas nisso, que são as pessoas com deficiência, né? Principalmente em relação a essas terminologias do especial. E a gente parou de falar especial e foi muito discutido essa palavra, por quê? Porque as pessoas com síndrome de Down começaram a dizer, uma delas é a Tati, que estava presente, para de me chamar de especial. Somos todos especiais. E aí a gente tem que revisitar a nossa história e entender por que, em determinado momento, nós começamos a falar sobre especial. Por que que se criou essa palavra para a pessoa com deficiência? Você sabe, Tati? Não. A Por palavra quê? especial foi criada por quê? Para tentar sanar algo que não precisa ser sanado. Ah, Porque foi um como se... compensatório? Compensatório, exatamente. Para tentar compensar a deficiência, porque acha que a deficiência é algo ruim, né? Que opera na incapacidade, eu vou criar uma palavra bonitinha do especial, né? Só que aí a gente entra numa contradição, a gente entra numa outra armadilha, né? De que, porque todos nós somos especiais. Quer dizer, então, que se a Tatiana se intitula como uma mãe especial, quer dizer que a minha mãe não é especial? Quer dizer que se a Tati é especial, eu não sou especial? Olha que contradição. A gente não se faz essas perguntas. Não é cultural se Não, fazer, né? não é de jeito nenhum. Alex, a gente está caminhando aqui para encerrar, né? O tempo passa rápido e eu tô aqui só Passa. ouvindo você, né? Porque ouvir você é muito bom. Ah, Alex, imagina. eu vou abrir agora um espaço para você passar a sua mensagem final, lembrando que a gente está com uma galera da Síndrome de Down aqui, viu? E autistas também. Queridos, um beijo. Eu quero dizer para vocês que é com essa galera que a gente aprende, né? Mais uma vez, a gente dizer que se colocar nesse lugar de escuta. E outra coisa, Tati, é que eu sou um eterno ignorante. Porque a ignorância, ela não é uma definição, ela é uma condição. E a gente está sempre aprendendo, né? E dizer para você que está nos ouvindo aqui que a minha verdade não é uma verdade absoluta. São as minhas experiências de vida que eu estou trazendo para você. Não quer dizer que talvez isso não sirva para ti. E tá tudo bem, assim como a Tati, né? A gente tem a tendência de julgar as pessoas. É que nem eu perguntar para você aqui. O que você está vendo aqui agora, Tatiana? Um livro? Beleza, um livro. Se eu perguntar para alguém da live, talvez alguém me responda: Alex, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma leitura. Ah, isso aqui é um papel amarelo. Cada um vai trazer o seu conceito através da sua visitação na sua mente, vai trazer uma lembrança conceitual em cima das vivências que a gente tem e vai trazer o seu significado. E se eu te perguntar agora, Tati, o que é isso aqui, ó? Agressão. A cortina. Caraca, agressão. Aí eu pergunto para outro, não, isso foi um histerismo. E para você, o que foi? Não, isso foi um momento de libertação. Cada um vai trazer um conceito. Mas ninguém se deteve ao fato de que eu, Alex, peguei um livro na mão e joguei contra a parede. Foi isso que você viu? Foi. E foi isso que aconteceu. Mas nós estamos o tempo todo julgando e interpretando as pessoas. Somos seres Exatamente. humanos falhos, né? Uma coisa que eu sempre brinco também é em relação ao conceito do capacitismo. Porque a gente vê muito se falar hoje no capacitismo, né? Pessoas da nossa comunidade, ativistas falando, e a gente não entende que capacitismo não é só o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Se você for jogar agora no Google, porque capacitismo é uma palavra, um conceito relativamente, vamos dizer assim, recente. Então, se você jogar lá hinduísmo, capacitismo ou capacitismo em inglês, o que o Google vai te trazer como resultado de conceito, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, discriminação? Não. O capacitismo, esse é uma das vertentes, um dos viés, mas não é o conceito estrutural. O capacitismo, se a gente for revisar as histórias, né, a nossa história, os tempos antigos, já acontecia lá nos anos de 1800, no Iluminismo, onde se falava o quê? O ser humano se questionava. Ele entrava no processo, o que é a natureza humana? O que nós, homens, podemos melhorar? O que são as nossas potências? Ele se perguntava. E ele criava uma lógica de capacitismo, de pensamento, em que ele dizia o seguinte: há pessoas com mais capacidades que vão se tornar pessoas com mais sucesso na sociedade. E aqueles que não conseguirem
vão ser discriminados. A ideia da perfeição humana. Olha o que é o conceito do capacitismo e às vezes a gente usa de forma inadequada. Então, a gente está aprendendo o tempo todo, Tati. A gente não sabe absolutamente nada. A gente é um eterno aprendiz. Eu digo para pai e mãe, que é um público grande que me segue, né? Eu digo que você é o maior aprendiz nessa caminhada. E que o que eu mais desejo é que você, como pai e mãe, jamais coloque um teto para o aprender do seu filho. Por mais absurdo que seja, nós não temos o direito de criar um prognóstico do que vai ser a vida dessa pessoa. Se nós não temos controle sobre o futuro, eu tenho controle do meu presente, do que eu posso fazer agora, de acreditar, de apostar, de tornar ele cada vez mais empoderado. Empoderar não é somente dizer que ele pode se empoderar, dar coragem para ele. É que ele se sinta de fato empoderado e corajoso, para que ele possa tomar suas próprias decisões. Isso é empoderamento. Exatamente, Alex. Dava para ficar com você aqui mais 3 horas seguidas. Olha, eu agradeço do fundo do meu coração por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, né? Espero aí que num futuro, né, perto, né, breve, a gente possa fazer novamente. Muito obrigada. Um beijo para você. Fica com Deus e parabéns por esses trabalhos lindos que você está desempenhando. Não está viajando pelo Brasil da forma como você estava antes, mas a internet está aí para isso e eu tenho certeza que todo dia você está ali arregimentando algumas cabecinhas, abrindo essas cabecinhas e colocando ali dentro algumas questões relativas a esse devido empoderamento. Gratidão, Tatiana. Considero você uma grande profissional, não só mãe. Obrigado por esse espaço maravilhoso. Continue com esse trabalho de informação, porque é através da informação que a gente vai, sim, quebrar o preconceito, criando novos conceitos, né? E também dizer para as pessoas que, ó, em breve, no final de agosto, a gente vai ter um evento gratuito, um congresso super inovador para descomplicar a ciência, que vai se chamar Genética Não é Destino. Em breve a gente vai estar lançando. Olha aí, que bacana. Eu gosto disso, viu? Falou que a ciência a gente gosta muito. Maravilhoso. Então tá, Alex. Beijo para você. Muito beijo. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi o Alex Duarte. Nós tivemos aí a grata, né, de tê-lo aqui conosco. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma live, tá? Daqui 3 minutinhos, sobre direito e empoderamento. O que você precisa saber sobre direito para poder se empoderar também? A gente falou aqui com o Alex dessa parte psicológica, né? Vamos falar um pouquinho de direito agora? Lembra que direito é o 5º requisito do empoderamento, tá bom? Até daqui a pouquinho, gente!